Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Verdão que agora vai mudar o foco, esquecer um pouco o Campeonato Brasileiro e vai focar agora na Copa do Brasil, se preparando para o jogo contra o Ceará, lá em Fortaleza. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras foi surpreendido ontem em casa, hein? Perdeu para o Bahia. Vou trazer a Amanda Barbosa para falar um pouquinho desse jogo e também a preparação para um dos jogos mais difíceis da Copa do Brasil, que é esse confronto entre Palmeiras e Ceará. Bem-vindo ao Tá On. Oi, Joana, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, né? Jogando em casa ali, o Palmeiras acabou tomando um gol já na reta final da partida e perdeu esse jogo, né? O Abel, ele acabou falando que sentiu o Palmeiras um pouco mais afobado ali em campo, né? Ele disse que o time até criou, que teve volume, falou em dois tempos diferentes, né? Em um primeiro tempo um pouco mais truncado entre as duas equipes e o segundo com um volume maior, né? Um nível de superioridade maior do Palmeiras, mas acabou saindo com a derrota ainda assim, né? Ele disse que o time foi pouco eficiente, precisava ser mais eficiente e tinha que ser menos afobado ali durante a partida também, né? Então, os ensinamentos que o Abel tira para essa sequência que vai ter daqui para frente, Joana, que é pesada. Mas dentro disso ainda, um aspecto positivo foi o Paulinho, né, que vem retornando aí a campo, ainda não foi titular depois dessa questão da cirurgia. Na partida de ontem entrou aos 17 do segundo tempo, mas foi positivo, mostrou volume, deu passos importantes ali. O Abel foi até questionado ali, né, sobre posicionamento ali do Paulinho, e ele disse que, embora ele tenha jogado centralizado, ele vê esse jogador numa disputa de vaga mais pelo lado esquerdo, no que diz respeito ali à função, ao espaço onde joga o Facundo Torres, que vem sendo um jogador da confiança do Abel. Então, Joana, vem para uma sequência agora o Palmeiras, né? A gente tentando virar ali a página, onde vai ter jogo pela Copa do Brasil contra o Ceará já no meio dessa semana, Vasco pelo Brasileirão no fim de semana e na próxima semana Libertadores, Cerro Porteño. É um trio aí de jogos fora de casa, então pensar que o Paulinho surge aí novamente como uma peça importante aí pro Abel, que deve sim manter esse rodízio para recuperar os jogadores nos próximos jogos, Joana. Boa, obrigada pelas informações aí, Amanda Barbosa. Agora vamos trazer... Os números de Palmeiras 0, Bahia 1. A posse de bola maior para o Palmeiras, mas bem equilibrado, 51-49 finalizações. O Palmeiras tentou, né? Com 21 finalizações contra 11. Só que no alvo, o Bahia teve um número melhor. Grandes chances 4 contra 2. O Palmeiras pisou mais na área rival e também cruzou mais bola. O Bahia marcou ali no sufoquíssimo assim do jogo para garantir então os 3 pontos. Vinícius Nicoletti, boa tarde para você. Um grande resultado para o Bahia na casa do Palmeiras. Exatamente, Mário. Um beijo para você, abraço para os companheiros, Jailson, Breler, fã de esportes. Essa derrota aí do Palmeiras quebrou uma sequência do time que vinha de 7 vitórias consecutivas na temporada e acende um alerta para o desempenho do Palmeiras como mandante nessa temporada. Não é nada muito desesperador, mas o Palmeiras não vem tendo um bom retrospecto de forma geral jogando em casa. São 12 jogos nessa temporada em casa como mandante, no Allianz Parque e na Arena Barueri. E nesses 2 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Essa foi a terceira derrota do Palmeiras, 52,7% de aproveitamento. Pra você ter uma ideia, o Palmeiras na temporada passada perdeu 5 vezes em 34 jogos. Agora em 12 já perdeu 3 vezes em casa e nesse momento, é o pior aproveitamento em casa da era Abel Ferreira. Por outro lado, o time está sobrando como visitante, está invicto, em 13 jogos, tem 10 vitórias e 3 empates, e a boa notícia é que os próximos 3 jogos do Palmeiras será como visitante, enfrenta o Ceará, depois o Vasco e o Cerro Porteño, por competições diferentes. Todos os jogos fora de casa também vive a expectativa da volta do Rafael Veiga, do Murilo e do Mike, os 3 jogadores que já iniciaram o trabalho de transição, estão se recuperando e já estão treinando no campo com os outros companheiros, podem voltar nesses próximos jogos. Então é isso, Mari, acende esse alerta no Palmeiras, porque tem esse desempenho abaixo do esperado, é um princípio do Abel Ferreira, né? Times campeões, segundo o Abel, no livro que ele escreveu, tem índice de aproveitamento de 80%, 85%. O Palmeiras tem esse aproveitamento como visitante em casa, está abaixo do esperado.
Beijo pra você, Nicolete, trazendo então também esse dado aí que o próprio Abel aproveita para fazer a avaliação dele. Mas não só o aproveitamento dentro de casa, mas o aproveitamento de oportunidades, né? Porque a gente viu nos melhores momentos, Jailson, o Palmeiras com 1, 2, 3, 4 e tem sido uma realidade do Alviverde, de desperdiçar oportunidades. Esse é o principal ponto para mim que você já trouxe em relação... Porque ontem o jogo foi muito legal. Poderia ter terminado 0-0, mas foi um jogo assim que os treinadores mexeram muito nas equipes, sem fazer substituição. Depois ficou evidente. Mas um jogo muito inteligente do Rogério Ceni também, porque ao saber que vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, que provavelmente terá menos a bola, ele já sai com o Ademir e o Pulga, para justamente não o Cauli e o Everton Ribeiro, para tentar reter a bola. Já sai com os 2 pontas, para justamente ter um pouco mais de velocidade no contra-ataque. Mas o Cauli e o Lúcio, né? Não, exato. Só o William que ficou de referência, porque o William está no momento melhor do que o Lúcio. O Lúcio está devendo nessa temporada. Mas entrou bem no segundo tempo. Entrou bem, mas está devendo gol, porque é isso que vive o camisa 9. Mas em relação ao Palmeiras, recorrente que está acontecendo em relação, principalmente com o Flaco. E olha que o Flaco, ontem ele tentou de tudo quanto é jeito. Foi finalização, foi de cabeça, ele tentou de tudo quanto é jeito, não adianta. A bola não entrou de forma alguma. Mas as substituições do Abel também me chamaram a atenção. Vitor Roque nessa daí, que tiraram em cima da linha. Vitor Roque entrou aberto pelo lado esquerdo. Paulinho entra centralizado. Paulinho entrou como meia armador. Paulinho centralizado, Vitor Roque aberto pelo lado esquerdo, Flaco, e foi o Estevão, quando entra no segundo tempo, aberto pelo lado direito. De qualquer forma, o Palmeiras tentou por baixo, não conseguiu e depois, ali na parte final, voltou ao repertório ali de cruzamentos. Mas eu achei um jogo muito bom mesmo e o Kaique decidiu ali no último lance. Resultado justo pro Bahia? Justíssimo. O Bahia foi premiado pela coragem que teve de jogar fora de casa. E isso é algo que não se altera do Rogério Ceni. Ele, como todos os técnicos, tem seus defeitos, tem suas falhas, mas tem coragem. Tem coragem para encarar qualquer adversário de igual para igual, de olhar no olho, e ontem foi isso. O Bahia pensou grande e não se contentou em sair com empate. Porque muitos técnicos, na situação do jogo ali, estava um jogo de trocação, com 40 minutos do segundo tempo, fora de casa, no Allianz, gramado sintético, vai botar linhas para trás e segurar o 0-0. Rogério não, o tempo inteiro e até as mexidas dele. O Kaique, que entrou com velocidade, entrou bem, é para ganhar o jogo. Então, o Bahia hoje pensa grande, tem muito da mentalidade do treinador, tem muito do Grupo City, mas é uma virtude dessa equipe. Coletivamente, o Bahia nunca joga para empatar ou para segurar resultado e, mais uma vez, premiado. O Palmeiras lamenta por ter perdido fora de casa. Foram dentro de casa, porque foram 3 vitórias fora. Sim. E isso cobrou um preço. 3 vitórias desgastantes. O Palmeiras fisicamente sentiu em alguns momentos, até pelas mexidas do Abel, preservando o Estevão, mas não é de se lamentar, porque do outro lado tinha um grande adversário e um adversário que tem muita personalidade para jogar como visitante. A gente está falando mais uma vez de um brasileiro entre Palmeiras e Flamengo? Talvez sim. Tá desenhando para isso, né? Tá desenhando para isso. Era o que a gente falava também antes do campeonato começar. Mas tem que ficar de olho em algumas equipes. Por exemplo, surpreendente, o Bragantino tá surpreendendo, sim, porque eu não esperava. Mas esse time do Bahia, porque o time do Bahia é diferente do Bragantino. O time do Bahia tem um elenco. Sim, sim. E isso é uma situação que a gente também já vem falando. E um técnico que usa bem o elenco. Usa muito bem. Ontem, de saída, se você parar para ver, de saída, o fato de você não ter o Cauli e o Everton Ribeiro já é um recado, já é um sinal. Eu vou aproveitar o contra-ataque. Eu tô lendo o jogo. Eu tô querendo o jogo. Futebol, né, Márcia? É proposta. Do Bahia se saiu melhor por vários fatores que você pode observar ontem. Cara, acho que para mim esse aí é o lance que poderia ter mudado o jogo, né? O Maurício finaliza depois da marca do pênalti, estava muito perto. O Bahia mereceu o resultado, e quando eu digo mereceu, a gente vai olhar os números, nós vamos ver que o Palmeiras finalizou muito mais, chegou muito mais, criou mais perigo. Mas o goleiro do Bahia pouco trabalhou, o Everton também pouco trabalhou. Foi curioso, né? Um jogo de um jogo tático, cara, bonito de ver, né? Não é porque o Palmeiras perdeu que eu não posso admitir isso. Um jogo bonito de ver, com ação e reação dos dois treinadores. O primeiro tempo foi equilibrado, o Bahia muito inteligente, o Rogério, o Palmeiras marcando perseguição individual, ele trazia os seus pontas um pouco para trás
né, para que o Giai e o Piquerez chegassem junto, principalmente o Giai. E aí, quando você marca individual, se você não marca o carteiro, o cara que está com a bola, você toma a bola nas costas. E o Giai tomou algumas no primeiro tempo. Depois o Palmeiras corrigiu, teve trocação, enfim, no primeiro tempo. E não teve, assim, um 0-0 equilibrado. O segundo tempo, não. Eu concordo plenamente com o Abel. Eu não gosto de 4-2-4. Já vou avisando vocês. Eu não gosto, porque o time fica... exposto a isso aí, ó. Isso me incomoda. Tomar esse gol me incomoda. O empatar com o Bahia, o perder do Bahia, não me incomodaria. Mas tomar um gol desse aos 43 do segundo tempo me incomoda, eu vou chegar nele. Porque assim, ele coloca o Vitor Roque pela esquerda, ele coloca Paulinho, que é muito diferente, entrou muito bem no jogo, e Flaco, e na direita ele põe o Estevão. Lembrando que nem Estevão, nem Paulinho começaram o jogo, né? E nem o Vitor Roque. O Estevão saiu lá de La Paz vomitando. O Palmeiras levou 8 horas. Acabou o jogo na Bolívia, até o Palmeiras chegar no CT foram 8 horas. É tempo recorde, né? Sim. Uma estrutura normalmente é mais, né? Normalmente é mais, é para você chegar meio-dia no dia seguinte, entendeu? Então chegou 3, 4 da manhã. Levando em consideração que ele teve que trocar o Facundo, cansado, ele teve que fazer mudanças no intervalo, o 4-2-4 te dá o que o Palmeiras teve, uma pressão em cima do adversário que tem que colocar a linha de 6, porque você tem 4 já para receber a bola, mais um volante que se aproxima e mais um lateral. E assim o Palmeiras criou suas chances. O SofaScore vai mostrar aí. O Flamengo teve 20 finalizações, o Palmeiras também. Ou 20 ou 21, uma coisa assim. E deu resultado porque o Vitor Roque finalizou. Esse menino tá encantado, né, cara? O cara sofreu 2 pênaltis, fez 2 gols impedidos por pouca coisa. Ontem o zagueiro do Bahia salva a bola em cima da linha. Teve um lance do Flaco que a cabeça que a bola passou muito perto. Teve um chute do Flaco também, um chute do Estevão, o goleiro rebateu. E o Bahia só teve um chute de fora da área do William José, que levou perigo, foi na trave para fazer o gol. O Bahia sentiu as alterações, o banco de reservas do Palmeiras fez a diferença em termos de postura de time, né? Mas a bola não entrou, não conseguiu fazer o gol. E aí, vamos para o ponto que me incomoda mais. É preciso que o Palmeiras e o seu torcedor entenda que campeonatos de pontos corridos, enfrentando um time que é do Grupo City, que investiu pra caramba, este ano, que tem um meio-campo, talvez um dos melhores do Brasil, jogadores que o Palmeiras tentou contratar e não conseguiu. Por exemplo, o Cauli e o Jean Lucas foram jogadores que o Palmeiras olhou para eles. Caio Alexandre também. Então, entender que em pontos corridos, 1-1, um 0-0 é ruim em casa. Mas diante da campanha, venceu o Sport, venceu o Inter, venceu Fortaleza fora, o 0-0 estava de bom tamanho para campeonato. Né? A gritaria ia ser a mesma, os idiotas de plantão, mesma coisa, isso aí não vai mudar, certo? Mas esse entendimento, por exemplo, faltou no passado, no jogo contra o Botafogo. E isso, para mim, me incomoda demais, se tomar um gol com o time todo esfacelado, o Benedetti do lado direito, o Giai vindo de zagueiro, porque você estava com a bola no campo de ataque, no 4-2-4. E o meio-campo demora, fica um espaço muito grande entre defesa, meio e ataque. E aí, esse é o gol que o Bahia faz com todo o mérito, com toda a justiça. Vejam uma jogada que foi super bem trabalhada. Não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. Sim, não foi por acaso que o Bahia ganhou o jogo. E vejam, aquilo que eu estou falando, se você não marca quem está com a bola, que foi o Cauli que deu o passe, você toma a bola nas costas. 6 jogadores na área e não encostou no Cauli. Exatamente. Então, incomodar a derrota como palmeirense, incomoda, perder em casa é ruim. Agora, me incomoda mais tomar um gol aí como esse, jornalisticamente eu preciso falar a respeito disso. Fora isso, gente,
34 mil quilômetros depois, tá louco de bom o que o Palmeiras fez nesses 8 jogos aí, nesse recorte. Que você nem estava contando na Bolívia. Nem eu, nem ninguém. Quem conta? Tira a Libertadores. Já que a análise com o Palmeiras é um pouco mais rigorosa, e acho que tem que ser pelo investimento, pelos jogadores que tem, por ser um trabalho de 4 anos, indo para 5, vai fechar 5. Então, tudo bem, eu aceito isso sem problema nenhum, não vou ficar me pegar aqui o chicote, ficar me chicoteando, coitado, tô carregando a cruz, não vou, nada disso. Não cabe para mim talvez para outros torcedores caiba, mas para mim não cabe. Veja o lance, ó, Vitor Roque finaliza e foi para isso que ele entrou de lado de campo para poder pegar, fechando, fazendo volume na área quando o cruzamento vem. Repito, eu não gosto, a gente precisa admitir que deu certo. Poderia ter dado certo se a bola tivesse entrado. Então, ponto e basta. Se você quer ver o Palmeiras dando show, espetáculo, você não vai ver. Não é do feitio do Abel Ferreira. Mesmo com esse elenco. Isso vai ser uma questão durante toda a temporada. Mesmo com esse elenco. Não importa. Certo. Vai jogar bem, vai ganhar jogos, mas comparando aquilo que o Flamengo proporciona, não vai proporcionar. O Palmeiras essa ideia está consolidada, né? São jeitos diferentes de ver a vida e o jogo. Perfeito. E o Abel tem esse jeito, né? Agora, ontem, faz o quê? Depois do que o Flaco fez na Bolívia, uma vitória histórica. Ninguém ganha lá. O cara botou a bola e resolveu o jogo. Você tira o cara contra o Bahia? Mas o elenco ganha. Então, é isso. Então, acho que agora, a partir de agora, é possível ver Paulinho e Vitor Roque, o time no 3-4-3. Vamos ver como ele vai administrar Estevão, se vai por dentro, e o Maurício. Né? Tem coisas para ajustar no time. Essa é a minha questão. Dói muito menos a derrota, que é uma derrota em casa. Sobre a perspectiva de rede social e comportamento de torcida, eu não vou falar sobre isso por um motivo. Toda vez que você fala, as pessoas se sentem representadas pelo que fazem. Né? Então, você que chama o Abel de pardal, de burro, não sei o quê, é a última vez que eu me refiro a você. E eu estou agindo assim nas minhas redes, tem dado resultado. Eu simplesmente ignoro porque o sujeito quer confete. Esta forma de comunicação que é relativamente nova, quando a gente recebe também a crítica direta nas nossas redes sociais, aprender sobre isso, a primeira coisa a ser feita é ignorar. Quando você ignora uma situação, o sujeito some, porque ele não se sente representado. Então, para mim, é ponto e basta, e a questão do Allianz Parque, ou baixa o preço, ou vai ter que ser assim até para sempre, vai ter que ser, não tem como. Vamos trazer aqui agora algumas informações dessa derrota do Palmeiras para o Bahia. Estou trazendo aqui uma imagem onde mostra a quantidade de finalizações do Palmeiras no gol. O Palmeiras finalizou 21 vezes. Por incrível que pareça, só 2 delas foram no gol. Ou seja, a quantidade baixíssima de eficiência de conseguir pelo menos colocar a bola ali dentro do quadrado do gol. E aí o Bahia com 11 finalizações, 5 delas foram no gol. Inclusive a última agora no final da partida que deu a vitória para o Bahia. E agora eu estou trazendo nessa outra imagem aqui os locais das finalizações do Palmeiras durante a partida. Muitas delas ali dentro da pequena área. E aí faltou eficiência, né? Teve o Maurício no início da partida, teve Flaco Lopes também 2 vezes encabeçadas, mas aí a baixa eficiência acabou trazendo esse péssimo resultado. Resultado que deixou o Palmeiras na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do Flamengo, que é líder com 14, e o Palmeiras vem logo em seguida com 13 pontos. Essas são as informações, se inscreva no canal, deixa seu like aí e até o próximo vídeo.